Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando um videozinho aqui para continuidade do que a gente estava vendo, né? E hoje, quinta-feira, é o dia da nossa aula. E o assunto é a continuação da trigonometria, tá? Eu vou disponibilizar para vocês no plural também um materialzinho com a resolução daquela lista que vocês fizeram. E além disso, o meu contato para que a gente possa, para vocês poderem usar do material aí para tirar dúvida comigo, tá ok? Então vamos lá. E soma e subtração de arcos e arco duplo, que é a aula que vem em sequência, são os assuntos mais importantes para os vestibulares. Da trigonometria, a incidência é muito grande desses assuntos, principalmente FUVEST, né? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho essa aula. Veja os exemplos. Seno de 30 graus mais 60 graus, entre parênteses, é igual a seno de 30 graus mais seno de 60 graus? A resposta ali embaixo, não, né? Por exemplo, o 30 mais 60 que está dentro do parênteses dá 90. Então, o seno de 90, será que é igual ao seno de 30 mais o seno de 60? Não. O seno de 90, vocês sabem que vale 1. O seno de 30, vocês sabem que vale meio. E o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, aproximadamente 0,85. Se você somar meio mais 0,85, não dá 1. Portanto, a resposta é não. Então, o seno de A mais B não é o seno de A mais o seno de B. Se você reparar, são 4 relações que eu tenho aí. Soma e subtração de arcos, A mais B e A menos B, tanto para seno como para cosseno. E a próxima aula é arco duplo. Então, são as duas aulas mais importantes da trigonometria, com uma incidência muito grande no vestibular, principalmente FUVEST, é o que mais cai de trigonometria, né? Então, eu queria que a gente lesse junto para discutir, ó. Seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Repara que o seno está se misturando com o cosseno, seno de A cosseno de B, seno de B cosseno de A, tanto na de cima quanto na de baixo. Agora repara, quando é seno de A mais B, tem um mais do outro lado da igualdade. Quando tem seno de A menos B, repara que tem um menos, ó, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Já os cossenos, olha lá, cosseno de A mais B e cosseno de A menos B, eles não se misturam, ficam cosseno com cosseno, ó, cosseno A, cosseno B. O sinal que está no meio é invertido em relação ao que está no começo aí, né? Então, ó, cosseno de A mais B, cosso A, cosso B, menos seno A, seno B. E cosseno de A menos B, cosseno fica com cosseno, né? Cosseno A, cosseno B, só que aí é mais seno A, seno B. Tem que decorar, não tem jeito. Quando voltarem às aulas e presencial, eu até mostro para vocês de onde saem essas relações, mas elas são importantes, tá? Agora, eu só um parentezinho, eu decorava da seguinte maneira quando eu era aluno, né? Eu pensava assim, seno, S, simpático. Cosseno, começa com C, chato. Então, o S de simpático do seno e o C de chato do cosseno. O chato, quando ele vai a algum lugar, ninguém quer ficar perto dele, então ele não se mistura. Repara no cosseno, ó. O cosseno fica com cosseno, ó. Cosseno A, cosseno B. O seno fica separado, seno A, seno B. Já o seno, que é simpático, ele se mistura, ó. Seno A com cosseno B, seno B com cosseno A. E repara que no caso do seno, o sinal do A mais B é o mesmo, né? Tanto ali, ó, seno de A mais B igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá vendo que é o mesmo sinal? No cosseno troca, ó. Quando é cosseno de A mais B, ali no meio tem menos, né? O chato sempre paga um preço. Então eu guardava assim. Seno, eu guardava. Seno começa com S. Simpático. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Mantém o sinal que estava no começo. O cosseno é o chato, não se mistura. Fica cosseno A, cosseno B e seno A, seno B. Se no começo tem mais, ali no meio fica menos. Então, uma maneira de guardar. Tá? De novo aí a relação, não é claro, na internet tem um monte de musiquinha, mas eu guardava desse jeito, né? Então, por exemplo, onde nós vamos usar essas relações? Por exemplo, eu disse para vocês que 30 graus, 45 graus e 60 graus são notáveis. Esses a gente precisa saber
Seno, cosseno e até tangente, né? Então a gente é obrigado a saber isso. O que vai acontecer? Às vezes vai acontecer que nem está nesse exercício. Seno de 75. Né? Então, seno de 75. Você vai pegar dois notáveis, o 30 e o 45. A soma deles dá 75. Então, eu vou usar os dois notáveis. Então, não vai ter muita coisa para fazer. Por exemplo, 50 não dá, porque não tem dois notáveis que dá 50. Tem que ser 75. 15, que é a diferença de 60 e 45, por exemplo, graus. 105, que é 60 graus mais 45, né? Mas vamos calcular o seno de 75. Então você pensa, 30, 45 e 60. O 75 é a soma de 30 com 45. Olha o slide. 30 com 45. Então fica seno de 30 graus vezes cosseno de 45 graus. Repara, é seno de 30 graus mais 45. É o seno. Os arcos que estão ali da soma é do seno. Seno simpático, ele se mistura. Ó. Seno de 30 graus com cosseno de 45, mais o seno de 45 com cosseno de 30. Troca os ângulos, né? Mas o seno e o cosseno ficam juntos. Aí só substituir. O seno de 30 graus vale meio. Está na linha de baixo aí. O cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. E eles estão multiplicando. Aí tem o sinal de mais. Copia na linha de baixo. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, repara que na última linha aí, o meio, raiz de 2 sobre 2, o raiz de 2 sobre 2 de novo e o raiz de 3 sobre 2, é só substituir os valores que a gente tem ali na linha de cima, tá? E aí vamos fazer a conta. Meio vezes raiz de 2 sobre 2, multiplicação de fração. Em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo. Então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Repara que depois do igual está escrito raiz de 2 sobre 4. Aí tem um sinal de mais. E aí tem raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Como que multiplica a raiz de 2 vezes raiz de 3? Multiplica dentro, vai dar a raiz de 6. E 2 vezes 2, 4. Ok? Então ficou raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Mesmo denominador, coloquei tudo dividido por 4. Não tem propriedade para soma de raiz. Então, raiz de 2 mais raiz de 6 não é raiz de 8. Tem que deixar desse jeito aí. Tranquilo? Um exemplo para o cosseno de 15 graus. Lembra de novo, ó. 60, 45 e 30 é o que eu tenho que saber. 15 pode ser, tanto quanto eu coloquei ali, ó, 45 graus menos 30, como também poderia ter sido colocado 60 graus menos 45, tanto faz. Os dois dão 15 graus. Então eu comecei assim, cosseno de 15 graus igual ao cosseno. Como 15 graus é 45 menos 30, eu pus no lugar do 15. Aí ficou igual. Aí o cosseno de 45 menos 30, olha ali em cima, ó. Cosseno de A menos B, como se o A fosse o 45 e o B fosse o 30. Então como é que fica? Cosseno de 45 vezes o cosseno de 30 mais seno de 45 vezes seno de 30. Repara, cosseno chato, começa com C, não se mistura. Fica o cosseno de 45 com o de 30 e o seno de 45 com o de 30. Como ali está no meio entre 45 e 30 está menos, ali no meio, na expressão seguinte, está mais. Aí é só substituir. Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Acompanha a linha, né? A linha de baixo ali, que estou colocando os valores de cosseno de 45, cosseno de 30, seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, seno de 30 graus, que é meio. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 6 sobre 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. É a mesma conta que a gente fez no slide anterior. Tudo bem? Um exemplo, ó. Calcule o valor de seno de 70 graus vezes cosseno de 20 graus mais seno de 20 graus vezes cosseno de 70 graus. O exercício pede isso para você e você fala o seguinte: não sei. O Marcelo falou para mim que não precisava saber 70 graus e 20 graus. Era só o de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E é verdade, você só precisa saber esses valores. Mas nesse caso, tem uma expressãozinha ali, né?
Você está vendo que tem o seno de 70 graus multiplicando o cosseno de 20, e depois do mais, repete, mas ao contrário, o seno de 20 vezes o cosseno de 70. Então, ó, seno vezes cosseno, 70 e 20, seno vezes cosseno, 20 e 70. É a soma de arcos, tem que lembrar disso, né? Então, ó, lembrando que seno de A mais B é o seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Se o A é 70 graus, seno de 70 graus. Se o B é 20 graus, cosseno de 20 graus, certo? Então, é o contrário do que a gente fez no exemplo 1. Agora eu te dei uma expressão e a gente vai descobrir que essa expressão é o seno de A mais B, né? Então, repara, ó, compara a linha de cima aí do seno A cosseno B mais seno B cosseno A com a linha de baixo. Está exatamente um em cima do outro. É como se o A fosse o 70 e o B fosse o 20. Então, ficaria seno de 70 graus mais 20 graus. Só que o seno de 70 graus mais 20 graus, 70 mais 20 dá 90. É o seno de 90 graus, que é igual a 1. Tudo bem? Então, o exemplo 4 é muito parecido com o 3. A diferença, olha lá, cosseno de 5x vezes cosseno de 2x mais seno de 5x vezes seno de 2x. Repara que tem a multiplicação do cosseno pelo cosseno de 5x e 2x, e depois do seno pelo seno de 5x e 2x, com mais no meio. Tem que lembrar das relações soma e subtração de arcos. Eu pus ali, ó, lembrando que cosseno de A menos B. O que é o cosseno de A menos B? Cosseno A vezes cosseno B mais seno A vezes seno B. Você está vendo que essa relação é exatamente igual à do exercício? Eu coloquei ele embaixinho ali, ó. Cosseno de 5x embaixo do cosseno de A, o cosseno de 2x embaixo do cosseno de B, mais embaixo de mais, seno de 5x embaixo do A, seno de 2x embaixo do seno de B, tá? Então, é como se o A fosse 5x e o B fosse 2x, tá? Então, essa expressão nada mais é do que o cosseno de um menos o outro, que é o cosseno de 5x menos 2x, que dá o cosseno de 3x, que é a resposta do nosso exercício. Beleza? Tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Eu vou pedir para o pessoal me colocar num grupo aí para vocês poderem tirando dúvida comigo. Beleza? Vou mandar o material hoje ainda com a resolução. Valeu, daqueles exercícios da tarefa. Valeu!